disso, agora a gente pode falar um pouquinho sobre, de fato, o que que a população pensa, e agora a gente entra um pouquinho mais na seara eleitoral, né? A Reuters, em parceria com a Ipsos, fez uma pesquisa agora em janeiro, ou seja, pesquisa bastante recente aqui, e eles fizeram um diagnóstico nacional de vários temas, em que eu trouxe aqui o dado sobre imigração, né, eles fazem uma pergunta que é a seguinte, né, imigrantes ilegais devem ser presos e colocados em campos de detenção enquanto aguardam as audiências de deportação. Lembra que a gente estava falando, o cara entrou, pediu asilo, e ele tem que esperar para ser julgado a questão da permanência dele ou não. Aí a pergunta para os eleitores é se eles devem ter mantidos em detenção ou se devem ter mantido livres, né? 22% dos americanos concordam totalmente que as pessoas devem se manter em detenção, enquanto esperam o pedido de asilo ser julgado. Agora, só interessante é que disso, a divisão entre democratas e republicanos é muito forte. Só 7% dos democratas concordam com essa afirmação e 41% dos republicanos concordam que as pessoas têm que se manter em detenção durante esse período. No caso dos independentes é 15%, o que mostra exatamente dois pontos. A primeira, a divisão entre democratas e republicanos sobre o sistema de manter a detenção. Lembrando que no governo Trump houve cenas fortes onde se separou famílias para que essa detenção se materializasse, né? Foi bastante polêmico o que ele fez. Então, assim, existe uma divisão entre os democratas e republicanos e também existe uma divisão entre os independentes, ou seja, do ponto de vista eleitoral, vai ter que haver um esforço, tanto de republicanos como democratas, de caminhar ao centro nesse tema para conquistar o voto dos independentes, né? E o concordo parcialmente também mostra essa divisão, né? 20% concordam parcialmente, 14 democratas, 28 republicanos e 22 independentes. No discordo totalmente, olha exatamente o oposto, né? 25% discordam totalmente, acham que as pessoas não devem se manter em detenção, até porque o mérito nem foi julgado, né? Esse é o argumento principal. 44% dos democratas concordam com isso, 8% dos republicanos concordam, ou seja, uma minoria republicana e a maioria democrata, e 24% dos independentes, né? Então, esse tema é muito importante porque ele é divisor entre os republicanos e ele divide justamente o campo de batalha, que são os independentes. Então vai ser fundamental para ganhar votos dos independentes ter posições mais ao centro do que pensam a maioria dos democratas e a maioria dos republicanos. Dito isso, uma das discussões que também há nos Estados Unidos é assim, qual é a relevância disso em estados onde vai ser decidida a eleição, que são aqueles 6 estados que a gente tem sempre comentando, né? Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Georgia, Arizona e Nevada. Nevada e Arizona, até pela condição geográfica, estão muito mais próximos da fronteira ali. A questão da imigração é muito mais forte do que no caso do Michigan e do Wisconsin, por exemplo, porque quando o imigrante chega lá já tem uma outra condição, enfim, os problemas são outros. Então, se por um lado esse é um tema que vai necessitar os candidatos para ganhar voto ter uma posição mais central, por outro lado, nesses locais onde vai se decidir a eleição, esse não é um tema tão presente, né? Isso em alguns estados. Os outros estados é muito presente. Não dá para fazer nenhuma campanha em Nevada que não passe pela imigração, por exemplo, né? Ou Arizona, por exemplo, que faz fronteira direta com o México ali. Então, esse é um tema bastante complexo, né? Nesse aspecto.